Olá, gostaria de fazer uma reflexão sobre a passagem de Lucas 2, do 41 ao 52, na minha Bíblia está com o título Jesus aos 12 anos. Essa passagem narra quando Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, ele tinha 12 anos, para a festa da Páscoa. E naquele momento Jesus se perde de seus pais e seus pais ficaram muito aflitos e procuraram Jesus durante 3 dias e depois encontraram no templo junto com os doutores da lei, e ali ele estava falando sobre as escrituras, sobre a lei, interrogando os doutores da lei, e todos ficavam admirados com a sabedoria de Jesus. Essa palavra, ela nos faz refletir sobre a sabedoria. A gente pode pensar em quanto Jesus já era sábio, com 12 anos, e sabedoria ela é diferente de inteligência. As crianças judias, na verdade os meninos judeus, eles até os 12 anos eles precisam decorar a lei toda, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E olha que Levítico é praticamente só leis. Imagine aí decorar a Constituição. Então eles precisam estudar, decorar todos esses livros, e com 12 anos eles podem adentrar o templo. Então essa passagem também ela traz essa reflexão que Jesus aos 12 anos ele entra no templo e não mais só sabendo o que dizia as escrituras. Eles interrogavam, ele falava das escrituras com sabedoria e debatia com os doutores, imagina, aqueles homens que ficavam ali para estudar só a lei. Jesus falava e todos admiravam. Então, a sabedoria que vem do alto, né? Por isso que nós sempre devemos pedir a Deus a sabedoria, que a fé domine a nossa razão, para que possamos não só ler literalmente as escrituras, mas entender o que Jesus quer através dela nos ensinar. E isso também ele veio a esse mundo para nos salvar, é claro, e também para nos ensinar. Ele mesmo falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas a passagem que, dentro dessa narração, que mais me chamou a atenção é como se fosse uma sabedoria subliminar, que não está totalmente exposta como essa já de Jesus, mas a sabedoria que vem através da pergunta de sua mãe. Quando os pais de Jesus encontram ele, Maria, sua mãe, ela faz a seguinte pergunta: meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura. Jesus ele ficou perdido durante 3 dias. E 3 dias também foi um momento, se a gente for fazer uma reflexão, quando Jesus ficou morto, vamos dizer assim, e depois ele veio ressuscitar. Então, esses 3 dias a gente pode colocar para a nossa vida momentos que a gente passa, às vezes, de aflição, de sofrimento. A gente acha que Deus está longe, que Deus se afastou de nós, que nós já não temos Deus ali perto, né? Jesus estava com seus pais, mas já não estavam mais, ficou 3 dias longe. Mas, na verdade, tudo que Jesus fazia era com um propósito. Esses 3 dias foram de aflição, foram de angústia, mas depois Jesus voltou novamente. Na verdade, ele nunca se afastou. Isso também é para nos ensinar, né? Mesmo longe, Deus ele tem um propósito. Na verdade, ele nunca se afasta. Nós nos afastamos de Deus. E muitas vezes a gente questiona certas coisas, né? Por que acontece isso na nossa vida? Por que acontece tal coisa no mundo? E faz questionamentos para Deus. Mas nós precisamos entender que nossa condição ela é humana e que nós não sabemos de tudo, nem vamos saber de tudo. Nossa condição é pequena e nosso conhecimento, a nossa inteligência é limitada. Algumas coisas, quer dizer, muitas coisas só serão reveladas pela misericórdia de Deus e se Ele querer ou não. Mas o mais importante é que a gente saiba esperar e confiar no Senhor, que tudo Ele tem um propósito para nos ensinar. E Nossa Senhora, essa pergunta: que nos fizestes? Meu filho, o que nos fizeste? Ela já não foi assim, perguntando: Jesus, mas o Senhor, você se perdeu, Jesus, não foi questionando. Ela já perguntou, mas é como se ela perguntasse assim: o que você quer que nos ensinar
é uma pergunta já sabendo que tinha algo por trás. Então a gente tem que olhar, às vezes, para o sofrimento do mundo, para o sofrimento que nós mesmos passamos, já sabendo que Deus tem algo ali, naquele sofrimento, e não questionar Ele de uma forma ruim, de uma forma de um filho rebelde, vamos dizer assim, mas um filho que sabe que seu pai o ama e que ele sempre tem algo para nos ensinar e para nos amar. E a resposta de Jesus é muito interessante porque ele fala assim: por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? E uma outra tradução também pode ser assim: que eu devia estar na casa do meu Pai. É como se Jesus também falasse assim: eu estou sempre aqui na casa do meu Pai, ou estou aqui no lugar que me é devido. E Jesus sempre está aqui. Ele fala para nós nessa passagem. A gente pode pensar assim: eu sempre estou aqui com você, mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de dor, mesmo que a gente olhe para o mundo e não veja Deus com os nossos olhos humanos e pecadores, mas Deus sempre está aqui. Nós que nos afastamos de Deus. E Santo Agostinho nos fala que Deus não permite que o mal aconteça sendo que para tirar um bem muito maior daquilo. Ele permite o mal, às vezes, para que se tire um bem muito maior do que aquilo. E então a gente pode pegar um exemplo da mãe de Jesus, né? Que fala que ela meditava tudo em seu coração. E olha que antes disso a palavra diz: eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera. A gente muitas vezes não vai compreender. Não vai compreender porque durante o nosso processo de conversão, de salvação, de ir até o céu, esse caminho estreito a gente vai sofrer, a gente não vai compreender às vezes porque acontece esse tipo de coisa com a gente ou com o mundo, mas a gente tem que pensar, ser sábios, que Deus sempre ele tem um propósito e ele sempre tem o melhor para seus filhos, porque ele ama e ele é o sábio e nós somos os ignorantes. Então confiemos e façamos como Nossa Senhora, que meditou em seu coração, né? Guardava todas essas coisas no coração. Não é guardar de raiva, de mágoa, mas é guardar meditando que o Senhor sempre tem algo muito maior do que os nossos olhos podem ver.